Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar contigo três características, três tipos de compradores e como que você pode se posicionar para melhor atendê-los e tirar proveito desse mercado que é gigante. Talvez nesse vídeo de hoje eu vá te passar um ponto cego que você não está observando. Vamos lá. Por que é importante eu entender essas três características, esses três tipos de compradores? Para mim me posicionar no mercado. Eu lembro que uma vez um amigo meu, no bate-papo, ele disse assim: Marcos, você tem que vender aonde ninguém está vendendo. Você tem que ir aonde as pessoas não estão, os vendedores não estão indo. E eu adotei isso já há mais de 15 anos que eu tive esse bate-papo. E realmente a gente tira muito proveito quando a gente faz aquilo que a maioria das pessoas não está fazendo e olha aquilo que a maioria das pessoas não está olhando. Então eu vou trazer essa reflexão para ti hoje nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro tipo de comprador. Qual a primeira característica dos compradores? Eu vou usar aqui a caneta vermelha. O primeiro tipo de comprador são aquelas pessoas que sabem o que querem. Elas têm certeza, elas têm convicção do que querem. Então vamos lá, eu vou usar aqui a palavra motivado. Motivado. São aqueles clientes, aquelas pessoas que eles estão motivados, por exemplo, a comprar um aparelho celular. Eles sabem que eles precisam de um aparelho melhor. Eles sabem que eles precisam ter mais qualidade. Então, para ti que tem uma loja de varejo, por exemplo, vamos usar esse exemplo do celular, essa pessoa, esse cliente, esse potencial cliente, ele vai entrar na loja sabendo o que ele quer. E para quem trabalha aí na área de vendas direta, eu vou usar o exemplo aqui de um dos produtos que eu uso na área de vendas direta, que são os óleos essenciais do Terra. Então, por exemplo, esse potencial cliente é aquele que ele sabe o que é um óleo essencial, ele sabe o que ele precisa e ele vai em busca. O que esse potencial cliente ele busca? Primeiro, ele busca uma coisa chamada preço. Conhece alguém que vive buscando preço? Antes de olhar as características do produto, ele olha o preço? Então, são pessoas motivadas que sabem o que querem. Outro ponto que eles olham é qualidade. Qualidade. Eles, se tiver essas duas coisas dentro de um produto, uma boa qualidade e um preço razoável, porque preço baixo e qualidade alta é quase que impossível, mas se tiver isso daqui, maravilha. Mas entre qualidade e preço, ele sempre vai optar pela questão de preço. Agora, vamos falar do segundo tipo de comprador. O segundo tipo, vou usar aqui uma caneta azul, ele é o cliente, potencial cliente que ele sabe o que quer, mas ele procrastina, ele deixa para amanhã, ele sabe que ele precisa de um celular melhor. Principalmente agora, nessa época das mídias sociais, do marketing digital, ele sabe que ele precisa de um aparelho celular melhor, uma melhor imagem, com melhor resolução, com melhor memória, com melhor aplicativos. Ou seja, ele sabe que ele precisa disso, mas ele fica procrastinando. É o tipo de pessoa que ele sabe que precisa fazer a declaração de imposto de renda e ele deixa para o último dia. É o tipo de pessoa que ele sabe, por exemplo, que ele precisa cuidar da saúde, que ele precisa melhorar a concentração dele. Esse aqui é o Peppermint, é hortelã com pimenta, ajuda a melhorar a concentração. Ele sabe que ele vive com uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, mas ele fica deixando para depois. Esse é o tipo de cliente, nós vamos usar um nome aqui de decidido. Marcos, como assim decidido? Para mim, decidido é a pessoa que sabe o que quer e vai lá e faz. Não é bem assim. Conta uma história que existiam 5 pássaros em cima do muro. E 3 deles decidiram voar. Quantos ficaram em cima do muro? A resposta é os 5. Por quê? Porque eles só decidiram voar. Eles não voaram. Então esse tipo de cliente é aquele cliente que ele decidiu ter um melhor celular, ele decidiu vamos usar o exemplo aqui dos óleos essenciais para melhorar a saúde, para prevenir ou até mesmo para já remediar, está cansado de farmácia e está buscando
algo alternativo, mas ele fica deixando para depois. Esse cliente, ele está o quê? Ele está esperando o momento certo para ele comprar. E normalmente ele usa, aqui eu vou colocar aqui, gatilhos mentais. Esse é o tipo de cliente que você tem que usar muitos gatilhos mentais para ele tomar a decisão, não só a decisão, mas para ele entrar em ação. Então você vai ter que usar gatilhos mentais aqui, por exemplo, de urgência, de escassez, até de medo. Vamos pensar na questão de saúde, porque quando se fala de saúde, você vai ter que usar alguns gatilhos mentais para que ele tome essa decisão. Então isso é importante. Existem vários gatilhos mentais, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre gatilhos mentais. Outro tipo de cliente, e aí eu vou colocar aqui como verde, porque aqui é o ponto cego. É o ponto cego que muitas pessoas, muitas empresas não estão vendo esse tipo de cliente. São os clientes que eles não sabem que precisam, mas precisam. Eles não sabem o que querem, mas eles querem. Então, vou colocar aqui como não sabe que precisa. Não sabe que precisa. Então, é aquele cliente precisa. É aquele cliente que ele não sabe que ele precisa de um celular melhor. Ele está contente com o celular dele, faz o que precisa ser feito, realiza o que precisa ser feito. Ele está contente com a saúde dele. De vez em quando ele tem uma dor de cabeça, de vez em quando ele fica desfocado. Mas ele, poxa, eu vou ali na farmácia, compro um remedinho. Ele nem sabe a diferença entre remédio e óleos essenciais, o quanto isso pode melhorar na vida dele. Ele não sabe, por exemplo, o quanto que um aparelho celular pode melhorar nos negócios dele. Nós vamos fazer um vídeo também gravando sobre inteligência emocional, e uma das inteligências, que existe 4 inteligências, uma delas é a inteligência tecnológica. Então ele não sabe que ele precisa desenvolver essa inteligência tecnológica. Esse é o tipo de cliente que ele está buscando o quê? Ele busca atendimento. Então é o cliente que ele quer ser bem atendimento. Ele quer ser bem atendido. É o tipo de cliente que ele tem que gostar de você. Por quê? Porque ele só vai tomar a decisão e a ação de comprar se ele tiver uma coisa chamada confiança. Então ele precisa confiar em você, na sua empresa, no seu negócio, para ele tomar realmente a decisão de fechar negócio contigo. Então, e agora eu vou fazer um gráfico aqui para ti, só para te ter uma ideia, como que se posiciona. Vamos fazer aqui uma pirâmide. Então, olha só, aqui é onde estão a maioria dos clientes, estão aqui. Então, aqui aonde você tem que ter foco. Por quê? Porque aqui é onde existe poucas pessoas que sabem realmente o que querem. E se a gente analisar aqui uma coisa chamada concorrência, que se tem hoje em todo o mercado, e isso é muito bom, porque melhora produto, melhora qualidade, melhora preço. Quando a gente fala, poxa, desses clientes motivados, existe uma grande concorrência. Aí você vai concorrer com grandes empresas do varejo, como a Walmart, como aqui na região sul existe a Van, que são empresas que elas vendem preço. Aqui você tem que estar disposto, poxa, aqui nós estamos falando de posicionamento. Aqui tem menos concorrência e um número bem maior, um número gigantesco de clientes, de potenciais clientes. E aqui um número menor de potenciais clientes. Então quando você foca aqui, você tem que entender que você vai atender muitos clientes com uma pequena margem de lucro. Agora quando você foca nesse aqui, aí você pode atender poucos clientes e valorizar o seu produto. São o caso de produtos, por exemplo, artesanais, e aqui são os produtos em produção em massa, que você consegue escalonar. Então é importante, aqui quando nós falamos de posicionamento, de se posicionar, você entender aonde você quer se posicionar.
poxa, eu vou criar um produto, um serviço, ou eu tenho um produto, um serviço que eu consigo atender muita gente e brigar por preço, ou eu vou atender com algumas pessoas, mas realmente de uma forma, com uma consultoria, com atendimento personalizado, de realmente conhecer o cliente, de ir mais a fundo, de descobrir a necessidade dele. Aqui praticamente você vai ser um detetive no teu negócio, porque a pessoa ela não sabe que ela precisa. E talvez nem você sabe que ela precisa. Aí você vai começando a conversar com ela. Por exemplo, vamos usar o exemplo do celular. A pessoa chegou na loja, nesse perfil de cliente aqui. Esse perfil aqui ela já sabe o que quer, ela já vai direto para o preço, você negocia preço, ela pede desconto, você dá desconto, blá, blá, e fecha o negócio. Nesse caso aqui, é um cliente que você, talvez ele entrou ali para só dar uma olhada. Sabe aquele cliente, estava só dando uma olhada, passando por aqui dando uma olhada? Esse cliente aqui você vai começar a conversar com ele. Você vai conversar, poxa João, o que tu faz da vida? Eu tenho uma empresa, eu fiz uma formação de coach, agora sou coach, só que agora com toda essa situação aí de isolamento, não sei como que vai ser, não sei como que vai ficar, e então eu tô assim. E aí você vai dizer, poxa, bacana, e como que está a tua questão de marketing digital? Você é praticamente um consultor, você começa a fazer algumas perguntas, e você vai desenvolvendo a conversa, você vai desenrolando essa conversa, e você vai conhecendo o teu cliente. E aí você vai vender para ele a seguinte necessidade que ele ainda não sabe que tem. E você vai, lembre, a venda é um negócio de ganha-ganha. O cliente ganha e você ganha. Se você vende, por exemplo, um aparelho de telefone de 2, 3 mil reais para o cara que ele precisa do telefone só para mandar o WhatsApp, grupo de família, cara, não é por aí o caminho. Mas agora, se você viu que realmente ele precisa dessa necessidade, entrega valor para ele e mostra para ele, poxa, olha só, você precisa de um celular com uma câmera com uma resolução melhor, você vai precisar fazer videoconferência, você vai precisar ter mais memória, você vai precisar editar vídeos, você vai precisar começar a desenvolver um marketing digital mais a fundo, então eu te recomendo esse aparelho por causa disso, disso, e coloca os valores, as características nesse aparelho, e você diz e tudo isso por apenas isso, e você joga o preço. E esse cliente, se ele gostou do teu atendimento, e ele teve confiança em você, cara, ele vai comprar. Certeza absoluta que ele vai comprar. Agora, não tenta vender para ele se você ainda não se conectou com as emoções dele. Porque aqui, o cara motivado, ele tá nem aí pro vendedor. Ele está focado no produto, ele quer as características do produto, maravilha, ele quer comprar, saiu, tchau e até logo. Agora, esse daqui não, esse aqui ele está buscando um amigo. Poxa, será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu gosto dessa pessoa? E aí ele vai estar comprando o produto contigo. Exemplo, vamos pegar aqui vendas direta, que é uma coisa fantástica, fenomenal. Eu gosto demais de venda direta, principalmente do sistema de marketing multinível. Por quê? A pessoa ela não sabe que ela precisa. E aí é fantástico, porque você trabalha como um educador. Você vai pegar, por exemplo, quando é uma pessoa motivada, cara, ele vai comprar da internet. Você vai oferecer um produto para ele, você vai ligar para ele, por exemplo, comecei a trabalhar com o doTERRA, e um produto fantástico, incrível, maravilhoso, estou usando, eu, minha família, e porque funciona disso, ele, que legal, maravilha. Aí ele, no outro dia ele cruza com o vizinho dele que também vende doTERRA, ele vai comprar e deu. Esse é o cara que ele sabe que ele precisa e ele está motivado. Agora, o cara que ele não sabe que ele precisa, ele pode até encontrar com o vizinho dele, mas ele vai pensar assim, poxa, mas pera lá, eu preciso saber mais disso. E se o vizinho dele não é um vendedor preparado, não sabe que isso é básico, características do produto, qualidade, como funciona, funcionalidade, benefícios dos produtos, com certeza ele vai te aguardar para fazer esse contato contigo, para você ter uma reunião com ele, conversar, explicar mais a fundo. E quando você mostra os benefícios dos óleos essenciais que ele vai estar trocando, ele não vai estar, por exemplo, deixando de tomar aqueles remédios, mas aos poucos ele vai melhorando, você mostra toda a qualidade por trás dos óleos essenciais, que são orgânicos, vêm da natureza, e vai estar ajudando demais ele.
Aí quando você mostra todos esses benefícios, acredita que vai acontecer? Ele vai se tornar teu cliente. Ele vai se tornar um cliente fiel. E aí vem uma coisa maravilhosa que eu gosto de trabalhar, que existe o funil de vendas e tem uma coisa chamada ampola de vendas. Aqui, nesse primeiro caso, vou trazer isso aqui para ti. Nesse primeiro caso, existe um funil de vendas. Quando você trabalha com esse, por isso que é importante o posicionamento. Quando você se posiciona com esse tipo de cliente, você tem um monte de contato, você joga aqui, alguns se interessam e aqui vai sair um cliente. Dessa situação aqui. Agora, quando você foca nesse tipo de cliente, com essas características, você tem um cliente, você vai conectando as pessoas, ele é mais difícil de se trabalhar, no entanto, isso daqui, ele se torna uma ampola. Por que uma ampola, Marcos? Porque esse cliente ele vai virar um promotor da tua empresa, um promotor da tua marca, um promotor do teu serviço, um promotor daquilo que você vende. Ele vai falar para os amigos dele, ele vai compartilhar, você vai pedir indicação, ele vai dizer, maravilha, eu vou te indicar. Por quê? Porque ele gostou do teu atendimento, ele tem confiança em você. E quando um amigo dele ligar, me ligou aqui o Marcos, ele é coach, ele me ofereceu uma sessão online, como que funciona isso? Sabe o que ele vai dizer? Cara, faz com ele. O cara é fera, eu gostei demais dele. Então, eu uso isso daqui, esse sistema que eu uso direto nas minhas sessões de coaching. Quando eu pego uma pessoa motivada, que ele sabe que ele precisa de coaching, ele vem para mim, mas Marcos, olha só, tem outros coaches aí que cobram a metade do preço, cobram 1/3 do que você cobra. E aí elas estão buscando o preço. E esses clientes aqui, eu já nem foco em pedir tanta indicação. Por quê? Porque eles vão me indicar as pessoas vão dizer, o Marcos me ligou. O Marcos ligou, só que ele cobra tanto e coisa e tal, é melhor você fazer com outro, porque tem um outro vizinho meu aqui que acabou de diz que é coach e agora ele faz por 1/3 do que o Marcos faz. Então é uma concorrência muito terrível aqui. E aí não gera tanta indicação. Agora aqui é fantástico. Por isso que eu coloquei aqui foco. Aqui é fantástico. Por quê? Porque a pessoa confia em você. E aí ela vai te dar muitas e muitas indicações. Espero que isso faça sentido para você. Realmente, isso daqui é o básico. A gente aprofunda mais ainda. Mas com esses 3 passos aqui, se você seguir certinho, vamos relembrar. 3 tipos de compradores. O motivado, que ele sabe o que quer. O decidido, que ele sabe o que quer, mas ele ainda não tomou ação. Ele decidiu, mas ainda não tomou ação. E aquele que ele ainda não sabe que precisa. E você vai ajudar, mostrar para ele que ele sabe. Esse primeiro aqui ele está buscando preço e qualidade. O decidido está buscando momento. Aqui você vai ter que usar muitos gatilhos mentais para que ele tome ação. A decisão ele já tomou, mas ele precisa agir. E aqui existe o que ainda não sabe. Esse daqui você tem que caprichar no atendimento. Mas não é no atendimento de você falar bem dos produtos. É no atendimento de gerar confiança, gerar conexão, de realmente se conectar com as emoções dele. Em todos os pontos é importante você se conectar com a emoção, mas esse daqui é fundamental, para que se tenha confiança. Aqui nós temos muita concorrência, você tem que trabalhar com uma quantidade gigante, você tem que vender muito e ter uma margem muito pequena. Aqui você pode vender menos e vai ter uma margem maior. Você pode colocar uma margem, porque aqui as pessoas não vão estar preocupadas tanto com o preço. Lógico que você tem que ter um nível tranquilo, mas não é o foco deles preço. Aqui as pessoas não geram tanta indicação, então você vai ter que estar diretamente alimentando o teu funil. Eu gosto de chamar de lista fria, pessoas que ainda não te conhecem. E aqui não, aqui você começa de uma parte para frente. Se você segue o processo certinho, chega um ponto que você não precisa mais prospectar clientes lista fria, não precisa fazer anúncio, nada disso. Você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com indicação. E aí as indicações nunca se acabam. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha com as pessoas que você sabe que são vendedores, que vendem produtos, serviços, profissionais liberais, empreendedores, ou para aquelas pessoas que com toda essa crise estão pensando num plano B na área de vendas. E nos vemos no próximo vídeo.